Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4, versículo 1 em diante. Vamos ler? Os irmãos que estão com a Bíblia aberta, outros no celular. Há um título aqui sobre o capítulo 4, unidade e alegria em oração. Unidade e alegria em oração. Há algum na sua? Diferente do meu? Não, né? Um dia sentado com a Alessandra, ela começou a conversar comigo sobre unidade e união. Você lembra disso? Aí você disse para mim que unidade é diferente de união. Unidade é um só. Unidade, não unidades. Unidade é um só. E existe união, pessoas que juntam, coisas que se ajuntam. União. Por isso, o movimento aonde se junta várias religiões, como ele é denominado? Como ele é chamado? Esse movimento aonde reúne evangélicos, pentecostais, católicos, espíritas, há um nome que se dá a essa união das crenças. Como que chama? Ecumenismo. Entendeu? É onde se une espíritas, todas as religiões, um só movimento, o movimento ecumênico. Mas fora esse movimento ecumênico, há o movimento das pastorais, há os conselhos pastorais, são os conselhos locais. Cada cidade tem um conselho aonde cada pastor da sua denominação, da sua instituição, ele vem e se torna membro desse conselho. Isso é união, porém não é unidade, porque num conselho de pastores, quando você está, e alguns irmãos que estão comigo aqui já participaram, cada um vem com a sua doutrina interna, ele vem com seus regimentos internos, das suas denominações. Você pega do extremo para cima como do extremo para baixo, porque tem isso, para cima e para baixo, o extremo do frio e o extremo do quente. Então é união, não é unidade, porque são denominações e instituições criadas pelo homem, porque não existe uma denominação, olha o que eu vou dizer, não existe uma denominação humana que Deus mandou criar ou dar um início. Porque a igreja de Jesus, a igreja de Cristo,
ela não tem nome físico de uma pessoa só. Ela não tem CNPJ, ela não tem CEP, nem logradora, ela não tem endereço fixo. A Igreja de Jesus, ela tem CPFs lavados e remidos no sangue do Cordeiro. A Igreja de Jesus, ela não tem nome, não tem placa, não tem essas coisas. Isso são invencionices humanas. O homem que registrou, como nós temos, nós só não registramos. Nós não temos um CNPJ, mas nós temos um nome fantasia, nós temos um nome para identificação: Fé e Vida, Igreja Cristã. Mas Deus não mandou nós criarmos isso. Tanto é que nós começamos numa reunião, nós sugerimos, alguém foi sugerindo, e caminhamos para a Igreja Evangélica Fé e Vida. Já tinha Igreja Fé e Vida, já tinha. Nós colocamos então Fé e Vida, Igreja Cristã, porque tem uma Igreja Cristã, Fé e Vida. Então, Fé e Vida, Igreja Cristã. Então nós temos um estatuto, nós já temos um estatuto, e muitas das cláusulas desse estatuto, elas são contrárias a muitas outras cláusulas. Por exemplo, no nosso estatuto, existe uma cláusula que diz que um dia nós terminarmos isso aqui, se nós decidirmos dar fim a essa instituição, eu não fico com nada disso aqui é meu. Isso vai ser vendido ou doado, vai ser vendido e repartido entre os irmãos que ficaram firmes. Se der 100 mil, se tivermos 100 irmãos aqui, 1000 para cada um. Se tiver 100 irmãos, é 1000 para cada um. Vai ser vendido e se tornado para os irmãos. Nada é meu. Nenhuma aquisição que nós fizermos, seja de terreno, seja de veículos, nada é meu. Não existe isso lá no estatuto que é meu. Entende? Compreende isso? Tanto é que nós movimentamos hoje, quem cuida da parte financeira é a Roberta, esposa do Charles, mas cada igreja local, cada igreja nos bairros, tem uma tesoureira que recolhe, preenche o envelope, manda, coloca no gasofilaço, na vila eu trago, coloco ali, entrego para ele. E a Roberta, então, ela vem, e aqui ela tem um auxílio da Marcinha, elas sobem para ali, vocês já viram, e elas fazem toda essa parte. Por um tempo participou a Isabel, muitos anos, né, Isabel? Você participou, né? Há mais alguém aqui que participou como tesoureira das igrejas? Não, né? Paulo por muitos anos participou, não no princípio, né? O Paulo participou, ele fez a parte da tesouraria. Então, irmãos, existem essas cláusulas lá no nosso estatuto. Quando nós formos registrar ele, nós vamos ver se imprime uma cópia, ou nós vamos deixar uma aqui para qualquer irmão. Nós colocamos em pendrive para os irmãos pegarem e lerem sobre essas cláusulas estatutárias. Porque a Igreja de Jesus não é um prédio com uma placa. A Igreja de Jesus somos nós, lavados e remidos no sangue dele, perdoados por ele na cruz do Calvário. Nós somos aí. Entende, irmãos? Então nós temos que seguir a nuvem que estava sobre o povo quando eles saíam do Egito, que durante o dia era sombra, mas à noite uma coluna de fogo. Paulo, que recebeu todo o mistério da igreja, ele diz que nós já fomos batizados na nuvem.
e também fomos batizados no Mar Vermelho. Porque são figuras, prefiguram o batismo com o Espírito Santo e o batismo nas águas. Atravessar o Mar Vermelho prefigurava o batismo nas águas. E a nuvem, durante o dia e a noite, coluna de fogo, prefigurava a descida do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Veja bem, irmãos, nos unindo em um só corpo. Então a igreja de Jesus, ela não é união. A igreja de Jesus é unidade, uma só. Vocês entenderam sim ou não? Então veja bem, irmãos. E a igreja de Jesus, você não pode, veja, irmãos, há uma expressão de Paulo, eu li ela aqui esses dias agora, quando ele fala assim que muitos têm se tornado inimigos da cruz de Cristo. Se tornam inimigos da cruz de Cristo, segundo aquilo que falam, segundo aquilo que praticam, segundo aquilo que vivem. 3 coisas: falam, praticam e vivem. Repita comigo: falam, pratica e vivem. Se tornam inimigos da cruz de Cristo. E uma delas é pregar mais sobre Moisés, a lei, sobre os profetas do antigo pacto e os salmos. Os altares aonde os pastores e os cooperadores estão ministrando sobre lei, profetas e salmos, estão se tornando inimigos da cruz de Cristo. Por quê? Porque esse não é o evangelho, a boa notícia de se ensinar a igreja de Cristo. Porque essa boa notícia, ela é da graça. E a graça, ela está no novo concerto, no novo pacto, na nova aliança. O velho, a lei, os profetas e os salmos têm sombras. Veja, esses 3 que eu disse, o Velho Testamento, lei, profetas e salmos, é o evangelho do Pai, é a boa notícia do Pai acerca do Filho. Porque no velho pacto, na velha aliança, tanto a lei como os profetas e os salmos, eles anunciaram a vinda de Cristo, mas nunca da igreja. Não há nenhuma passagem no velho pacto que foi expressado por eles acerca da igreja. Mas de Cristo, o Messias, o Filho, a lei, os profetas e os salmos. Então, no Evangelho de Lucas, quando Jesus está em ascensão, minutos antes, ele diz isso: tudo que a lei, os profetas e os salmos disseram ou falaram ao meu respeito se cumpriu. E aí agora então ele sobe aos céus. Porque o Velho Testamento é a boa notícia do Pai, e a boa notícia do Pai era o Filho. Mas quando o Filho veio, está nos 4 evangelhos, porque do Atos em diante agora é a manifestação da igreja. No ATP 2, que é Atos capítulo 2, Atos Pentecostes, então a igreja agora, o que acontece? Está ali um grupo de irmãos em união orando, no cenáculo, e agora o Espírito Santo desce, a nuvem, olha isso, a nuvem vem, então eles estão orando, aí eles escutam um som vindo, sim ou não? Como um vento impetuoso, aquilo vem e enche o lugar onde eles estavam, e eles veem, cada um sentado como vocês estão, eles veem línguas repartidas como que de fogo, descendo sobre cada um deles. Eu vi, ele viu. Então eles passaram a falar em outras línguas,
segundo o Espírito Santo concedia. Então, agora eles estão sendo batizados na nuvem, porque eles já haviam passado pelo batismo nas águas, mas pelo batismo de João. Então o Espírito agora os batiza. Eles estão ali em união. E agora o Espírito Santo desce, o Espírito em mim, o Espírito em você e o Espírito em nós, nos unindo ao cabeça, que é Cristo. União. E essa unidade se deu a um corpo, que é a igreja do Senhor Jesus, do qual Ele é o cabeça. Nós somos o corpo. Diga glória a Deus. Então, irmãos, união e unidade. A igreja de Cristo, ela é unidade, um só corpo. E aonde está esse corpo, irmão? Aonde ele está? Esparramado o mundo lá fora, nos lugares mais remotos. Eu vi agora há pouco que a Cristina postou um vídeo de uns irmãos da China, a igreja do Senhor Jesus na China, irmãos ali louvando e adorando, e o governo chinês já chega arrebentando com tudo, filho. Prendeu os irmãos. Então essa igreja de Jesus, olha, você já tem maturidade para entender isso. A igreja de Jesus, ela não está presa em quatro paredes. Isso é velho pacto, aonde a presença do Pai estava reclusa ao Santo dos Santos, na arca. E era necessário um sumo sacerdote que se purificasse anualmente, um homem que não cometesse erros e falhas e que ele fosse aceito por Deus. Então, uma vez por ano, ele viesse até esse santíssimo lugar, ultrapassando o véu, chegando diante dos querubins, um de frente para o outro, os guardiões da santidade de Deus, trazendo o sangue de um cordeiro. E ele então aspergia 7 vezes esse sangue entre meus 2 querubins, sobre a arca, onde estava a vara de Arão que florescera, onde estava o maná que desceu do céu e as placas da aliança, dos 10 mandamentos. Então, se aquele sangue fosse aceito, o sumo sacerdote também, o que acontecia? O fogo descia de alto a baixo, lambia o sangue, o sumo sacerdote que havia transpassado o véu entrar, não morria, e agora então ele saía, chegava na porta, erguia as mãos e abençoava o povo por um ano, porque no ano seguinte eles teriam que voltar, porque a presença de Deus estava reclusa no Santo dos Santos, no tabernáculo. E depois com Davi, no templo, no famoso templo de Salomão. E então, quando Cristo, erguido no madeiro, como João disse, assim como Moisés ergueu a serpente de bronze no deserto, assim importa que Cristo ia ser erguido no madeiro, porque quem olhava para ela era curado, mas quem olha para Cristo é salvo, tem a vida eterna. Então agora está Cristo erguido no madeiro, perdoando os nossos pecados com o seu sangue e atraindo toda a maldição. Veja, olha que coisa dupla, irmão, olha que bênção dupla. Ao mesmo tempo que nós estamos recebendo o perdão, Ele está atraindo toda a maldição.
Por isso nós não somos um povo amaldiçoado, somos um povo abençoado. Nós estamos debaixo da massa. Então o cordeiro está ali, ó. O cordeiro, veja, o cordeiro sendo imolado fora do arraial, o bode expiatório fora do arraial, Cristo sendo erguido. Então ele morre, 3 dias ele vai. E agora quando ele ressuscita, ele começa a receber do Pai as promessas que a lei, os profetas e os salmos falaram dele. 3 vezes aparece Melquisedeque na Bíblia, uma com Abraão, uma em Salmos e outra em Hebreus. 3 vezes é citado Melquisedeque, o sumo sacerdote do Deus Altíssimo. E agora quando ele ressuscita, Cristo começa a receber, o Filho de Deus começa a receber honrarias após sua ressurreição. Então agora ele ressuscita, e segundo as Escrituras em Hebreus, o autor diz que ele ressuscita e ele sobe para adentrar o verdadeiro tabernáculo. E Paulo está escrevendo isso, que o tabernáculo terreno, ele era uma prefiguração, uma figura do tabernáculo celestial. E agora então quem oferecia o sacrifício no Santo dos Santos era o sumo sacerdote. Então agora Cristo já recebeu uma honraria, ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, sumo sacerdote eterno. E ele vai então no tabernáculo celestial. Uau! Porque a igreja não é terrena, a igreja não é do povo terrenal, a igreja é o povo celestial. E então ele adentra o tabernáculo celeste como nosso sumo sacerdote. E ele então mostra o seu sangue, ele asperge o seu sangue diante do Pai. E o Pai aceita e fala: esse sacrifício é eterno, esse sumo sacerdote é eterno. E entenda, irmãos, ele não levanta as mãos somente uma vez por ano, ou uma vez por ano, não, irmãos. As mãos deles está estendida todos os dias. E não há um versículo que diz isso? Eis que as mãos do Pai estão estendidas todos os dias, porque ele se tornou com a honraria o nosso sumo sacerdote. E a Bíblia então começa a dizer as honrarias dele. Agora ele é o Senhor da igreja, vai se casar com ela. Ele é o filho responsável, o filho que foi provado e foi aprovado. Ele foi o obreiro aprovado, não desaprovado, mas aprovado, como Paulo diz em Timóteo, 2 Timóteo 2,15. Ele é aprovado. E aí ele começa a receber as honrarias, os títulos. Ele é o nosso advogado. Do lado do Pai, ele é o nosso advogado. Ele não é o advogado do Pai, ele é o nosso advogado. Porque João, na sua primeira carta, no capítulo 2, ele diz isso: filhinhos, porque nós temos um advogado junto ao Pai. E ele é fiel. Uau! Como não amar esse Jesus? Como não amar a boa notícia da graça, o evangelho da graça? Como não amar a doutrina da igreja e perseverar nela? Então a igreja do Senhor Jesus, a
essa noiva que não é prostituída nem adulterada como esses falsos apóstolos e profetas dessa dispensação, desse século, têm anunciado nas suas pregações. A igreja dele é santa, a igreja dele é sem ruga, é uma donzela, porque ruga fala de velhice. A igreja dele é uma donzela, do qual ele vai se casar com ela, bela. A igreja dele não é adúltera, prostituída, porque se ela é adúltera e está em prostituição, segundo as escrituras, ele pode lhe dar a carta de divórcio. Como que ele vai casar com uma igreja? Oh, gente, a igreja dele então é perfeita, é irrepreensível. Veja, irmão, se Deus achou graça em Maria, se o Pai achou graça em Maria, envia o anjo Gabriel para dizê-la: salve, ó agraciada, você foi favorecida a ser mãe do Senhor. Se Ele achou graça numa mulher, imagina numa igreja santa, irrepreensível, inculpável, sem rumo. E essa igreja, ela não tem placa, essa igreja não tem CEP, CNPJ, mas ela tem CPFs ou RGs lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E ela tem um idioma, ela tem a sua linguagem, ela tem o seu espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Você põe um japonês, você põe um americano, você põe um africano, e cada um falando no seu dialeto, você não entende nada. Mas se o Espírito de Deus se move num, se move no outro, no japonês, no inglês, no africano e no brasileiro, e eles começam a falar em línguas, tá? Você diz, é o Espírito Santo, porque é unidade, é um só Espírito. Então, os ensinos doutrinais da igreja de Cristo são diferentes dos ensinos doutrinais dos homens. Enquanto os homens se apegam em coisas terrenas, o Espírito se apega nas espirituais. Por isso Paulo escreve em Coríntios dizendo que as coisas espirituais se discernem, porque o homem com a sua mente carnal não consegue entender ou compreender o que as coisas do Espírito, do alto. Uau! Mas eu e você, nós conseguimos, irmãos, porque o Espírito dele está em mim, porque o Espírito de Deus está em mim, o Espírito de Deus está em você. E se o Espírito Santo se mover aqui nos seus 9 dons, e de repente ele pega um ali, ele começa a falar em línguas estranhas, nas variedades, o Espírito fala: hoje eu vou mover com meus dons aqui, vou manifestar aqui. Aí um do canto ali chapa e começa a interpretar, porque o Espírito Santo, na sua manifestação, porque ele quer se manifestar, concede a ele que ele compreenda, que ele entenda o mistério do que o outro está falando e traz edificação para o corpo, que se torna profecia. Porque variedade de línguas com interpretação é a mesma coisa do que o dom de profecias. E nós então compreendemos isso, e nós entendemos isso porque nós temos a mente de Cristo, nós temos o comportamento de Cristo, o entendimento de Cristo. Diga glória a Deus, irmão. Então agora, em Filipenses capítulo 4, Paulo ele escreve isso, e ele diz isso: portanto, meus, o que está escrito aí, irmão? Irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, minha alegria e coroa. Veja, ele chama esses irmãos de alegria, minha alegria e coroa. Vocês são minha coroa, minha coroa.
permanecei assim, firmes no Senhor, amados. Veja, olha como que ele trata esses irmãos. Vocês são minha alegria, vocês são minha coroa. Permanecei firmes no Senhor, amados. Eu queria tratar essa escola da fé hoje, sugerir a vocês sobre fundamentos. Não posso dizer desde o começo, mas caminhamos para 10 anos, mas nós pegamos fases de desintoxicação, quando passamos por vida no Espírito e oramos. Isso foi uma desintoxicação, e depois então, para essa desintoxicação, a compreensão da graça, eu sou hoje ministro dessa nova aliança, e hoje temos trazido esses ensinos do entendimento, da compreensão, do alinhamento, amém, amados? Trazendo verdadeiramente o Evangelho, como eu disse domingo, que o Evangelho é o poder, e o poder é a boa notícia. O poder de Deus não é demonstração de sinais. O Evangelho de Jesus, a boa notícia, não é demonstrações. Isso está no pacote, mas não é o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia do que nós recebemos de Deus em Cristo Jesus. Esse é o poder de Deus, do que Ele nos fez com a sua justiça, através da sua justiça, da sua posição justa e reta. Isso está em Romanos 1, 16 e 17. Mas os fundamentos que hoje nós temos ensinado, os fundamentos dos santos apóstolos, que eles edificou, como edificou, porque o fundamento mesmo é Cristo, a pedra angular, a pedra que os construtores rejeitaram, a pedra angular, a pedra de esquina. Cristo é esse fundamento, a igreja dele, a casa de Deus, que Paulo escreve em 1 Timóteo, a casa de Deus, ela está sendo construída, edificada sobre esse fundamento, que é Cristo. Ela ainda não terminou, e essa casa que está sendo edificada, as paredes que estão sendo levantadas, cada tijolinho é uma vida que o Senhor agrega a essa construção, que é a eclésia dele, a igreja dele, a casa do Deus vivo, e é Ele quem agrega, e ela ainda não se fechou, porque o dia que se fechar, o telhado, irmãos, mesmo sendo de caixote, o telhado tem o centro. Como é que chama o centro, Pedro? O espigão. E o espigão, irmãos, sempre aponta para onde? Para o céu. O espigão sempre aponta para o céu. Quando o espigão, a última telhinha do espigão for colocada, o Senhor voltará e buscará a sua noiva. Então essa casa, ela se edifica, porque os tijolinhos, certo? Os de baixo, os que vieram primeiro, você pega do fundamento, os que vieram primeiro, os santos apóstolos, a igreja primitiva, a igreja que começou com 120 ali no cenáculo, em ATP 2, no dia de Pentecostes, e depois se torna para 3.000, depois mais 2.000, 5.000, depois ela foi se esparramando mediante a perseguição que se levantou contra a igreja de Jesus, e aquilo esparramou. Depois o perseguidor se torna
apóstolo de Jesus, e ele começa a disseminar o evangelho. Na época dele, muitas vidas foram. Então, esses são os tijolos de baixo, porque os de cima, está aqui o Fabrício que é pedreiro, o Pedro que é pedreiro. Então, os tijolinhos de cima é sempre os mais novos, sim ou não? Então, todo aquele que vai chegando agora e sendo agregado nessa construção de Deus, são os tijolinhos novos que vão pegando a parte de cima. Porém, irmãos do Senhor, filhos do Deus Altíssimo, o alicerce que é Cristo, a base que é Cristo, o fundamento que é Cristo, começou com quem? Com os santos apóstolos, os fortes, os homens da estrutura, entende? Depois vieram outros e mais outros, e eles suportam a carga, o tijolo. Tanto é que no assentamento existe o tijolo de primeira, o tijolo de segunda, o de terceira. Um tijolo podre, fraco no queimar, ele não pode ser colocado na parte baixa, porque a umidade vai vir e vai derrubar. Não é isso, Pedro? Não é isso, Fabrício? Então, meu irmão, os fortes ficaram lá, e aí você olha para as escrituras, você vê esses homens ali trazendo a doutrina sobre o fundamento que é Cristo, sem, irmãos, sem agredi-lo, sem se tornar inimigos dele, sem ofender, mas colocando, edificando e trazendo um, trazendo outro, e ensinando, corrigindo, exortando, advertindo, consolando. Aleluia! Nós estamos aqui hoje na ponta de cima, não lá embaixo. E aí Paulo então, no versículo 2 agora ele vai dizer: suplico a Evódia e a Sintique que restabeleçam boa convivência no Senhor. Olha, ele está exortando aqui dois irmãos, Evódia e Sintique, são um casal, não é? Tira a máscara e fala: amor. Duas mulheres estavam brigadas, não é isso? Estavam em contendas, e agora ele suplico a Evódia e a Sintique que restabeleçam a boa convivência no Senhor. Unidade. Sim, peço a ti, leal companheiro de jugo, que as ajudes, pois ministraram comigo na causa do Evangelho. Veja, Paulo não está descartando elas, é porque elas ministraram comigo, mas que elas se unam. Deva ter havido alguma desavença, uma teve inveja da outra, a alma gritou e ficou com inveja, ou ficou entristecida, alguma coisa, e fizeram com que ela se desunisse. Uma se destacou mais, ajudando o apóstolo Paulo, e ela ficou ofendida, e Paulo pede ajuda a um companheiro, pois ministraram comigo juntamente com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Veja, Clemente e outros cooperadores. Alegrai-vos sempre, aí agora ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Amabilidade, o que é isso, irmãos? Amor, a graça do amar, a amabilidade de vocês, a facilidade com que vocês têm de amar, seja conhecida de todas as pessoas. Breve voltará o Senhor. Já se passaram 2000 anos, e esse breve voltará é sempre uma palavra, porque é a esperança do crente. Essa é a única esperança do crente. Breve o Senhor voltará. Veja, irmão, breve ele vai voltar, e se passaram 2000 anos. Não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, seja em todas as vossas solicitações declaradas, outra tradução diz petições, sejam declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplicas,
com ações de graça. Veja ele dando um modelo de como tem que ser. Se você anda ansioso, se você anda ansioso por motivo algum, veja, irmão, não andeis ansiosos por motivo algum. O que é ser ansioso? O que é isso? Ansioso, aflito, desesperado. Mas o que é ansioso? Querendo a solução imediata. Caiu melhor, né? Ansioso. Mas veja, ele diz aqui, ó: não andeis ansiosos por motivo algum. Quantos estão ansiosos por causa desse frango frito, do coronavírus? Você tem uma precaução, sim, mas tem gente que exagerou. Eu vi um vídeo, irmãos, de uma filha que não recebeu a mãe, e a neta ficou na sacada da janela, e a mãe veio de outro estado, de outra cidade. Aqui aconteceu isso, foi com você, Douglas? Levou, como é que foi a história? Viu? Aqui, ó, próximo. Vocês estão vendo, irmão, que foram além? Então não andeis por motivo. E ele continua: pelo contrário, seja todas as vossas solicitações, petições, declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ações de graça. O que você tem que fazer com as suas ansiedades, com aquilo que você quer ou quer fazer, ou algum processo, alguma atitude, que isso tem que ser declarado na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ações de graça. Eu nem vou me ater a explicar aqui agora o que é ações de graça, entendeu? E aí ele diz: e a paz de Deus, veja, e a paz de Deus, porque Deus, irmãos, é um Deus de paz. Deus nunca saiu do seu estado de paz, porque Ele é a paz. Pensa dois desequilibrados, eu e o Deus que eu sirvo. Pensa, irmão, os dois desequilibrados, você e o Deus que você serve. Um tem que ter o controle, um tem que ter paz. Porque senão, meu irmão, o trem tá aí o trem tá feio mesmo. E ele continua: que ultrapassa todo entendimento, veja, e a paz de Deus, veja, e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento. Por isso, irmãos, que eu não libero a shalom do meu Pai para qualquer um. A shalom do meu Pai, ela é valiosíssima. Aí você encontra um que está do outro lado, né? Passeou aonde, irmão? A pessoa, ela não tem paz, irmão, ela está em guerra. Ela está se opondo ao evangelho do Pai. Ele é inimigo da cruz de Cristo e está te dando paz, e você paz. Irmão, ele é inimigo da cruz de Cristo. Você está atribuindo a ele paz. Que paz, se ele é inimigo? Paulo, em Gálatas, ele disse: alguém prega outro evangelho, anuncia outro evangelho, que não é esse que nós os ensinamos, que ele seja anátema, que ele seja o que? Anátema, maldito. E aí ele está ensinando outro evangelho, que não é o evangelho. Ele é o que, irmão? Amaldiçoado. E você está shalom, paz do Senhor. Fundamento, irmão. Fundamento. No que você está fundamentado, nesse tempo todo que você está conosco, nos ouvindo, no que é que você fundamentou? No que é que você se enraizou? Na verdade ou no engano?
E eu percebi algo nesses dias, que todos aqueles que não se fundamentaram, que não se firmaram naquilo que é verdadeiro, que ensinamos, que falamos, e o que eles vão fazer? Eles vão se opor. E qual é o caminho deles? Não ficarem aqui. E se você está aqui e não se fundamenta, se não se firma, na verdade, eu digo para você, com tristeza no coração, você não fica aqui. Porque essa casa não é casa para se frequentar quem vem só por carteirinha, só para entregar ofertinha, ou para fazer parte da denominação. Começando de músico, de pastor, não fica. Vai nascer um desejo, esse aqui está me auxiliando, de se abrir a sua denominação, da sua instituição. Vai. Muitos vão te oferecer o prato, vai. Muitos vão te aplicar, vai te trazer uma revelação, uma profecia que não tem fundamento, mas como você não está fundamentado, firmado, o que vai acontecer? Não é porque eu quero, irmão, não é porque ele quer, é porque você não quer. Vocês estão me compreendendo, sim ou não? Sim ou não, irmão? Eu estou terminando. Falta quantos minutos? 4. Então ele está dizendo: e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz de quem vai me guardar em Cristo? A paz dele. Mas qual que é o meu procedimento? Eu tenho que apresentar a ele. Não, eu decidi namorar com fulano, eu decidi fazer isso, eu decidi fazer aquilo. Vocês estão entendendo, sim ou não? Vou contar só uma do lote que eu mudei, que eu postei aí, muitos irmãos escreveu, obrigado, foi uma declaração de amor para vocês mesmos, para a igreja ao qual eu pastorei, os amigos. Quando eu comprei o lote de baixo, eu queria o de cima, porque eu vi as plantas, falei, opa, esse aqui é maior e tal, mas comprei o de baixo, me veio o acidente, veio tudo, quero pular essa fase. Quando tudo começou a controlar, tudo veio de novo, 15 dias antes eu chamo um amigo meu, Rogério Gama, eu chamei de Digão, mestre de obra. Rogério, vamos lá para você olhar meu lote. O cara desaterrou ele, você me dá uma orientação. Ele falou, ó, pastor, ele tirou muita terra, você vai ter que jogar a terra aqui e tal. Eu peguei ele e levei ele no lote de cima. Eu falei, Rogério, tá vendo esse lote aqui? Esse lote é maior e tal. Deixa eu te falar uma coisa. Na verdade, eu queria era esse lote aqui. Quando eu comprei, eu queria esse lote, porque ele é maior, por isso. Expliquei para ele o lote planado, arrumadinho. Eu queria esse lote. Deus sabia, porque eu orei quando eu fui lá, comprei. Deus, se não der certo, só tira esse desejo. Que der certo, e foi o Senhor. Alessandra foi e falou, foi Deus que te deu. Depois aconteceu tudo. Eu queria trocar de lote, aí ela falou, não, mas foi Deus que te deu. Deus te colocou ali. Deus moveu, beleza, mas passou tudo. Estou lá 15 dias, eu queria esse lote aqui. 15 dias depois, o que acontece? A filha da irmã Lenia Gleice me liga e fala, pastor, eu queria ter uma conversa com o senhor, que se o senhor fizer isso para nós, nós vamos ficar gratos com o senhor pelo resto da vida. Eu falei, o que foi? Ela explicou, olha, a mãe de Sussu perdeu o marido, que vem aqui e tal, e o lote de cima do senhor, eles ofereceram ele. O senhor não quer trocar o lote com a gente, não? A gente faz toda a mudança, paga todas as taxas. O sédio de baixo, que é do senhor, para nós, que tinha menos de 300 metros, e o senhor pega o de cima, que tem 316 metros. 15 dias antes eu estava lá com os pés. As vossas súplicas fazeis conhecidas diante de Deus. Amém, irmãos? Fale com o Senhor, porque você está na rocha. Você é um tijolinho dessa casa.
Qual casa? É essa aqui? Não, irmão, a dele. Aleluia. Aí agora ele vai te dar um recado. Aí o versículo 8 ele vai concluir. Ele vai dizer assim, concluindo: caros irmãos, absolutamente tudo o que for verdadeiro, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for honesto, vai anotando aí, verdadeiro, honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. O que é para nós pensarmos? E ele conclui, no versículo 9: tudo, irmãos, ele não descartou nada, tudo o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim. Olha, aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes. Aprender, receber, ouvir e ver em mim. Foi o que eles... Isso praticai. Isso praticai. E o Deus da paz estará convosco. Então veja, irmãos, ele manda nós pensarmos tudo que é verdadeiro, verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Nisso pensai. Fundamentos. Você consegue detectar o que é honesto e o que é desonesto? Dentro daquilo que você ouve ou está fazendo? Você consegue detectar o que é justo? O que é verdadeiro, irmão? De boa fama? Você consegue se posicionar, irmãos, no que é verdadeiro? Porque você está na verdade? Eu disse aqui o dia que eu estava com meu irmão no bar lá, que eu fui vê-lo, que eu passei e achei ele no bar 2 ruas acima de onde eu moro. E o cara chamou ele de... porque ele não valia na minha frente. Eu me posicionei, irmão. Eu disse para aquele cara, eu falei: rapaz, eu abraçado com meu irmão. Rapaz, você é doido? Como é que você diz que meu irmão não vale nada na minha frente? Eu me posicionei numa verdade, irmão. Na minha verdade, não na do mundo. Porque existe uma verdade em nós, irmãos, pela fé. Nós somos aqueles que caminham pela fé. Quando o carcereiro se converteu, ele falou: o que eu faço para ser salvo? E eles falaram para ele: creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Ora, irmão, você é de Jesus ou não? Você é de Jesus ou não? A verdade em você tem pensado no que é honesto? Nós estamos trabalhando dentro do condomínio aqui, Gomes Aguiar. Você tem pensado no que é honesto, no que é verdadeiro? Esse aqui, irmão, é o Evangelho, a doutrina da igreja, da noiva do Cordeiro. Pensai nisso. Fundamentos daquilo que você ouve. Porque eu vou terminar com o que eu vou dizer agora. Porque já se passaram alguns anos. E se aquilo que
nós passamos para vocês não entraram em vocês para se firmarem, o tempo de vocês aqui é reduzido. Não porque eu quero, não porque eu desejo isso, mas porque é uma verdade e ela vai sendo confrontada, ou ela confronta o que não é verdadeiro e bate com o que está dentro de vocês. Porque pelos meus 25 anos de cristão, por tudo que eu já passei, desde o começo da minha caminhada com Cristo, levando lapiada, irmãos, aquele que está de pé, cuide para que não se caia. Nós temos fundamentado a nossa vida em Cristo.